Bom dia, gente. Meu nome é Richard Montgomery, eu sou médico neurologista, com mestrado em neurofisiopatologia pela Unicamp e em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. Eu sou fundador desse canal aqui do YouTube e tenho a proposta de trazer vídeos e cursos em neurociência em geral e neurologia. Eu acho que é algo que falta tanto na língua inglesa, difícil encontrar, o que é mais comum, mas fundamentalmente em português nós não encontramos. Eu sou professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, sou chefe da disciplina de neurologia e acho que isso também serve para os meus alunos, para que eles tenham também uma referência para estudar. Inicialmente eu vou falar um pouco, eu vou dar um curso sobre TDAH, que é a minha subespecialidade. Eu atendo a grande maioria dos meus pacientes hoje tem TDAH, então eu poderia dizer que não teria outro nome para isso, né? E quero então fazer hoje uma breve introdução em vídeos aí de 10 a 15 minutos cada aula, para que vocês entendam melhor essa doença e a gente possa melhorar a vida da população em geral e especificamente dos pacientes que sofrem de TDAH. O que é o TDAH? O TDAH é o que se chama de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É uma palavra, é uma sigla que hoje nós vemos que ela é equivocada, nós teríamos outro nome, e eu já vou explicar porquê, nas próximas aulas a gente vai saber porquê, mas realmente ela se manifesta, majoritariamente os sinais que se afloram com mais evidência são os sinais de desatenção e hiperatividade em crianças, tá? Principalmente após os 7 anos. Antes disso não é possível fazer o diagnóstico de TDAH, porque a formação cerebral ainda não está pronta para isso, tá? Para fazer essa definição. É uma doença altamente hereditária, então nós chamamos de neurogenética, uma doença neurogenética, uma doença real, tá? E que causa transtornos significativos, comparáveis aos transtornos da depressão, da ansiedade, e que é preciso ser mais esclarecida, porque causa muito sofrimento a esses pacientes, muitos evoluindo para a idade adulta com TDAH, e as crianças também. Então, no início, há alguns anos atrás, eu comecei a receber pacientes infantis, adolescentes, com cartas dos professores perguntando sobre uma orientação, ou às vezes até pedindo para usar Ritalina para esses pacientes. E é claro, aquilo causa um pouco de constrangimento, porque, enfim, você quer conhecer melhor o diagnóstico, e fui percebendo ao longo dos meses, anos, que havia alguns fundamentos de pacientes que realmente tinham TDAH e melhoravam significativamente, e outros que não tinham, e onde a medicação não fazia efeito e até piorava o quadro. Então, já fica um aviso para quem não tem TDAH e usar estimulantes, é algo que a curto e médio prazo causa problemas. Somente os pacientes que têm realmente TDAH vão ter um benefício grande do uso dessas medicações. Então, o TDAH ele aparece nessa idade, normalmente com alguém na família
com sintomas semelhantes. As gerações anteriores não tiveram a oportunidade de ter esse diagnóstico, mas a doença existe há milhares de anos. A gente sabe que as exigências sociais hoje da sociedade exigem mais do lobo frontal e por isso os sintomas, os sinais e sintomas se tornam mais evidentes. Então não é que a gente tem, os médicos e a indústria farmacêutica estejam aumentando o número de diagnóstico propositalmente, ou seja, isso não existe essa conspiração. O que existe é realmente um avanço da neurociência e um avanço do conhecimento sobre a doença. A doença tem um espectro, como o autismo tem um espectro mais funcional e um espectro menos funcional, o TDAH também tem o espectro dos seus sintomas. Normalmente aparece na infância, com hiperatividade, ou seja, aquela criança agitada, que não consegue parar no lugar, que não consegue parar de bater o pé no chão, ou então mexer a mão, ou aquela criança, mais comumente do sexo feminino, desatenta, que não consegue bem nas provas. Isso, enfim, a repetição de ano, ou seja, repetir de ano acaba causando problemas sociais, psicossociais, de autoestima significativos, e o TDAH ele sempre é acompanhado de comorbidades. Então, ansiedade, depressão, eu tenho ansiedade, eu não tenho TDAH. Não, você tem muito provavelmente como comorbidade, ansiedade, depressão, até mesmo com esses pacientes com bipolaridade, apesar de ser mais raro. Então, são aquelas crianças que são realmente trazidas pelos pais com problemas na escola, com problemas educacionais, de aprendizado, e que, através de alguns testes, isso a gente precisa ser muito rigoroso, é preciso fazer uma ressonância, um eletroencefalograma, para ver se não tem crises de ausência ao invés de transtornos de déficit de atenção. Um eletrocardiograma, porque se você vai dar um estimulante, é importante saber se o coração daquela criança está minimamente funcionando bem, né? E alguns exames de sangue, como exames de tireoide, B12, etc. E uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é feita por um profissional que chama neuropsicólogo ou neuropsicóloga, mais comumente, que faz um inventário das funções cerebrais. E aí que muda um pouco, aí que vem a novidade em relação ao TDAH que a neurociência tem descoberto nos últimos anos. A desatenção e a hiperatividade, na verdade, são reflexos de um distúrbio do lobo frontal órbito medial direito. Tem esse nome complicado, mas é a parte do cérebro que passa mais ou menos por aqui, tá? Um pouco abaixo da sobrancelha, lateralmente, né? Há problemas, e isso eu vou pedir desculpa aos colegas que estão assistindo esse curso, porque esse curso é feito para o público em geral, incluindo os colegas, mas vou ter que usar palavras que são inteligíveis, né? Para que todos possam compreender e disseminar o conhecimento. Então, há circuitos alterados, tá? Ou seja, com receptores neuronais alterados, para neurotransmissores, que são moléculas químicas que facilitam a transmissão sináptica entre neurônios, né? Como a dopamina e a noradrenalina. Então, esse quadro, a gente descobriu que foi se descoberto, principalmente nos Estados Unidos, por um neuropsicólogo que se chama Russell Barkley. Ele lutou durante os últimos 30 anos para estabelecer esse diagnóstico, que esses pacientes, na verdade, eles têm uma dificuldade na inibição
tá? Inibição de impulsos. Eles não conseguem controlar impulsos vocais. Então, é aquela palavra que é pensada e imediatamente falada. Tá? E, naturalmente, o impulso vocal também é motor. São pacientes que também têm dificuldade para controlar, para inibir impulsos motores. Então, nós já descobrimos mais ou menos da onde vem a doença. Né? No adulto, em crianças, em torno de 5%, 3 a 5% da população tem a doença, com maior prevalência em países desenvolvidos. Tá? Não se sabe exatamente por quê, talvez pela mortalidade infantil menor. E esses pacientes, muitos evoluem na fase adulta para o TDAH. Né? E aí sim é onde ele causa problemas sociais, afetivos e dentro do ambiente de trabalho. Porque esses pacientes hiperativos, eles deixam de ser hiperativos, você não vai ver gente adulta com mais de 20 anos, 20, 30 anos, escorregando uma escada numa bacia, por exemplo, mas você vai ver adultos com dificuldade com descontrole emocional, com descontrole inibitório, com descontrole físico, né? Propensos à violência. Claro que nem todos os pacientes têm os mesmos sintomas, eu só estou tentando explicar de onde vem, tá? E como eles se transformam. Esses pacientes, eles também têm dificuldade, isso é mais evidente na adolescência e na fase adulta, para planejar e para persistir, tá? Em objetivos. Então, eles se dispersam muito facilmente, querem fazer várias coisas ao mesmo tempo e acabam não fazendo nada direito. Esse é um sintoma que quase todos os pacientes têm. Né? E é grave, porque isso acarreta um prejuízo na evolução pessoal desses pacientes. Isso tem sido mais investigado também, essa é uma das razões, aliás, porque muitas empresas americanas têm visto profissionais que têm valor, como muitos pacientes com TDAH, que têm QI alto, que são altamente funcionais, mas que têm esses problemas e isso acaba causando um prejuízo significativo à economia. Então, começou a interessar a indústria em geral, não só a farmacêutica, mas a indústria de serviços também em geral, a esclarecer melhor isso e tentar fazer com que esses pacientes se sintam melhor. E o TDAH, ele é visto hoje como o diabetes da neuropsiquiatria. Por que diabetes da neuropsiquiatria? Primeiro, porque não é nem neurológico e nem psiquiátrico, é neuropsiquiátrico, é uma doença neuropsiquiátrica. E segundo, porque é uma doença que não tem cura, tá? Mas que com a medicação, né, tem-se um resultado impressionante e que consegue mudar a vida e a estrutura de vida desses pacientes que montaram essa estrutura de acordo com as limitações da doença. Então, a medicação é o pilar fundamental desse tratamento e também acompanhado por acompanhamento neuropsicológico, principalmente cognitivo-comportamental. Bom, gente, eu dei um apanhado geral aqui, tá? E vou prosseguir mais ou menos uma vez por semana. Quero trazer também outros profissionais de outras áreas e para formar um arquivo de neurociência em geral, começando pelo TDAH, que é o que eu mais gosto, para que seja disponibilizado a todos que falam português ou não. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.